Adriles, a gente estava fazendo um balanço das entrevistas também da semana passada, mas eu tenho uma matéria para você e um vídeo. Uma matéria e um vídeo do Lulinha no seu colinho. O Lula critica possíveis sanções dos Estados Unidos a Moraes. Ele diz que os norte-americanos fazem barbaridades. Também fez uma possível referência ao Eduardo Bolsonaro, citando que... Não é o Eduardo. Não é o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que é o Alan dos Santos aqui. A matéria está falando que é o Alan... O Eduardo Bolsonaro. Brasileiro está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Vamos colocar o vídeo para vocês. Joga. Os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? E você viu a resposta do Alan dos Santos, Adriles? Eu vou colocar para você, para dar uma ilustrada também. Vamos pôr a resposta dele. Essa aqui é ótima, saiu no G1 agora isso aqui, tá? Lula condena ofício de governo Trump a Moraes. Mas veja só o que ele disse aqui. O documento foi criticado por Lula, foi resposta dos Estados Unidos às decisões, blá blá blá. Vai falando ali, porque eles tomam decisão lá e tal. Aí olha o que o Lula diz aqui nesse pontinho aqui, ó. Naquele trecho ali o Lula diz assim: você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Lula, o dia inteiro é um pouco exagero, porque eu ainda durmo e tenho 4 filhos. Nenhum deles tem contas no exterior que vão perder grana. Mas vamos lá. A minha resposta ao Lula não vai ser colocar a lista de crimes que ele cometeu, né, porque ele é incapaz de dizer o que eu faço. Ele fala, o cara faz coisas contra o Brasil o dia inteiro. A minha resposta será um filme, um documentário onde eu vou narrar os seus crimes, os crimes dos seus comparsas. Eu ainda vou te colocar na cadeia também. Vai lá, Adriles Jorge. O que você achou da declaração do Lula? O Lula, do alto da sua megalomania, que não é o alto da sua megalomania, é o alto da loucura das pessoas que o reconduziram ao poder, um criminoso que foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e foi retirado da cadeia para derrotar aquilo que o Barroso chama de bolsonarismo, conservadorismo, a direita brasileira, e arrastou milhares de pessoas para a prisão, para a censura e para a ruína. Do alto da sua megalomania, escorada na loucura coletiva dos poderosos que o reconduziram à cena do crime, está querendo praticamente declarar uma guerra simbólica aos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos matam gente, fazem guerras desnecessárias. A maior democracia liberal do mundo, Lula está acusando e cuspindo na cara de ter uma justiça completamente corrompida e uma democracia completamente conspurcada que mata gente e faz guerra desnecessária. Acusa também os Estados Unidos de quererem não mandar um criminoso que faz coisas contra o Brasil. Ele está querendo dizer exatamente do Alan dos Santos. O Alan dos Santos, o único crime dele é o crime de opinião, de contestar e criticar autoridades jurídicas e políticas no Brasil. Tanto assim que o Departamento de Estado americano recusou a extradição do Alan dos Santos. Lá nos Estados Unidos, que o Lula cospe na cara, o maior parceiro comercial do Brasil, o maior parceiro comercial do mundo, a maior democracia do mundo, lá nos Estados Unidos não existe crime de opinião. Por isso o Departamento de Estado recusou a extradição do Alan dos Santos e riu, debochou das autoridades americanas. Gente, palavras, crime de opinião, em qualquer democracia civilizada do mundo, não é crime. Crime é você criminalizar a opinião. Crime é você, em nome de uma falsa democracia, virar um ditador carrasco, como é o caso do Alexandre de Moraes, que está para ser condenado por autoridades democráticas americanas, exatamente para estabelecer uma ditadura persecutória no país. É isso que o Lula não entende. Aliás, ele finge não entender quando encampa a mesma narrativa de quem o colocou no poder, a narrativa do Supremo Tribunal Federal, que acusa o mundo, os Estados Unidos, de serem uma ultradireita que quer conspurcar a soberania nacional, que quer conspurcar a democracia brasileira. Discurso esse, ipsis literis, igual ao de Nicolás Maduro,
quando fala que tem uma conspiração global contra as democracias latino-americanas. Ou seja, discurso de ditador, discurso de Alexandre de Moraes, discurso de Barroso, discurso de Lula. Cria um espantalho, cria um fantasma ditatorial quando eles mesmos ocupam o lugar de tiranos do Brasil. Ou seja, invertem, subvertem a realidade num discurso pernicioso, e o mal é o bem que se disfarça de um mal, como já dizia Satanás, e Satanás, incorporado em Lula e Alexandre de Moraes, querem prender pessoas por crime de opinião, dizendo que estão defendendo a democracia. Sim. O mal se traveste o bem. Lula é a personificação disso. Lula é a personificação, mais uma vez, da loucura coletiva que alimenta a sua empáfia patética, ridícula, esdrúxula, de cuspir na cara dos Estados Unidos, um país que está tendo obrigação moral de mostrar para o brasileiro que aqui no Brasil é uma ditadura, uma vergonha para as autoridades brasileiras. Já deveriam ter tomado há muito tempo uma atitude contra os tiranos do Brasil, Lula, inclusive, Alexandre de Moraes, inclusive.